Oi, gente, tudo bem? Boa noite, meninas e meninos. Quem já está conosco assistindo, deixa eu ver. A gente está aqui com algumas pessoas que estão entrando. Fiquem conosco até o final. Hoje a gente está mais uma vez com a Beth, terça-feira, né? A gente já havia combinado alguns dias, acho que semana passada, não é, Beth? Sexta-feira da semana passada. Dá uma boa noite pro pessoal antes da gente continuar, Beth. Boa noite, feliz em estar aqui. É isso aí. Bom, gente, hoje a Beth vai conversar com vocês um pouquinho sobre o tema zona de conforto. Evolução e zona de conforto. Existe um processo dentro do qual a gente evolui. Esse processo ele pode ser olhado por muitos prismas, sobre muitos ângulos, sobre muitos aspectos. Se a gente escolhesse fazer um ano de live só falando sobre evolução, sobre aquilo que normalmente a gente chama em espiritismo de reforma íntima, que na verdade Allan Kardec prefere usar o nome de transformação moral, né? Ele vai chamar isso de transformação moral, a gente chama de reforma íntima. A gente poderia passar tranquilamente o ano inteiro ou mais só fazendo lives, palestras, conversas, estudos sobre vários aspectos, sobre vários prismas, sobre várias óticas, sobre vários pontos de vista, sobre evolução, sobre crescimento, sobre desenvolvimento, e a gente com certeza não esgotaria os assuntos, porque a gente pode olhar ele sobre a ótica da filosofia, da psicologia, sobre a ótica dos aspectos doutrinários, mais especificamente falando ali de Livro dos Espíritos, de Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós começamos um papo muito gostoso semana passada, foi sexta-feira, sobre zona de conforto, e a Beth hoje vai tocar o barco aí falando sobre evolução e zona de conforto, né? Tem algumas pessoas já com a gente aí, não sei se a Beth está vendo os comentários, a Magda Regina, o Pedro, olha quem está aí também, a Deja, né? Não sei por que o nome dela aqui aparece como Sair de Araújo, mas é a Deja, Beth, a Deja, lembra dela lá dos nossos encontros de domingo? Lembro, de Janira, lembro. Tá aí com a gente assistindo, Beijos, Deja, beijos. mandou um boa noite pra gente. Eu vou fazer uma breve prece de abertura, mas antes deixa eu dar um recado, né? A gente está nessa semana na semana de tratamento para saúde no Recanto de Paz. E só que eu tô com um outro empecilho, né? A gente tem uma porção de situações que fazem com que a gente realize exatamente aquilo que a gente deseja fazer, mas nem sempre dá para a gente fazer aquilo que a gente deseja fazer. E as lives, elas tomam da gente um tempo bastante importante. E não deixa de ser também um prazer estar aqui todas as noites com vocês, conversando sobre os mais diversos temas, recebendo essas amizades gostosas, carinhosas que vêm conversar conosco. Só que como eu estou nos últimos dias e por mais algum tempo cuidando do meu pai que está em casa, ele teve Covid e está com uma pequena sequela, não, é uma coisa até relativamente muito séria, não é que ele está com trombose arteriovenosa, então precisa de uma atenção maior. A gente deixou ele aqui em casa, porque na casa onde ele morava com a minha irmã tem escada e por conta da dificuldade na perna ele não está conseguindo se locomover muito bem. Então a gente trouxe ele para casa e o Fred está cuidando do papai, então não dá para eu ficar aqui todos os dias. Quando a gente está aqui na live, né? Eu agora, por exemplo, estou aqui na live, deixei ele na sala sozinho, vou passar a palavra para a Beth, vou assisti-la de lá para poder ficar mais perto dele. E, gente, infelizmente a gente tem que fazer escolhas, não dá para eu ficar fazendo as lives todos os dias e não continuar lá cuidando dele de pertinho. Então a gente vai reduzir, tá? A gente vai fazer aí 2 vezes por semana no máximo, sábado ali com o Sérgio quando ele pode. Sábado é um dia que talvez seja um pouco mais fácil continuar fazendo ali às 7 da noite. Então no sábado a gente continua fazendo um dia com o Sérgio, um dia comigo, porque o próprio Sérgio também está com bastante coisa e ele não vai poder vir todos os sábados. E vamos ver um dia da semana para a gente manter fazendo a live. Então eu já peço desculpa a vocês, mas a gente fica bem tranquilo porque tanto no Facebook quanto no YouTube a gente tem lives maravilhosas todos os dias em diversas casas. Diversas páginas de centros espíritas estão fazendo. Então, fica aqui o recado, antes de a gente começar o nosso papo de hoje, fica aqui o recado. A gente não vai conseguir mais fazer todos os dias, porque eu estou com essa limitação. Por enquanto, eu não posso, então eu tenho que cuidar de compromissos pessoais e também estar cuidando ali do meu pai à noite. Eu chego do trabalho. é,
por volta aí das quase 7 horas da noite, vou ajudá-lo com as necessidades dele, então eu não consigo estar aqui às 8 com tranquilidade. Hoje eu corri um pouquinho, cheguei um pouquinho mais cedo para cumprir a agenda aqui com a Beth, mas então já deixo o recado. A partir de amanhã a gente não vai dar sequência nas lives todos os dias. Quem pediu para poder fazer o tratamento à distância, elege alguma, assiste depois das 8h30 para 9 horas, faz um recolhimento aí de uns 15, 20 minutos também, que a equipe espiritual vai continuar nos amparando. Tá bom? Vou fazer uma abertura muito breve, passar para a Beth para ela poder tocar o barco hoje. Evolução e zona de conforto é o tema que a Beth vai conversar conosco. Então, convido a vocês, meninas e meninos, para que a gente possa elevar o nosso pensamento em prece. Pedindo aos benfeitores espirituais que estão conosco sintonizados, não pelas ondas da internet, mas pelas vibrações de nosso pensamento, de nossa vontade, de nossa emotividade. Por que não poeticamente dizer também de nosso coração? Senhor Jesus, amigo de todas as horas, fortaleça em nós o desejo de sermos pessoas melhores. Fortaleça em nós, Senhor, a afinidade com as lições do Teu Evangelho. Fortaleça as nossas fibras morais, a nossa coragem, a nossa saúde espiritual, emocional. Ampara-nos nos desafios de todos os dias. Que cada um de nós, nesta reunião de amigos, possa se sentir visitado pelo Teu amor e pela Tua luz. Que os benfeitores, os médicos da espiritualidade nos acompanhem nas nossas carências. Que os nossos anjos da guarda consigam inspirar os nossos pensamentos no melhor propósito, para que sejamos melhores a cada dia. Inspira a Beth, para que ela possa, nesse diálogo de hoje, trazer-nos uma mensagem positiva, uma mensagem esclarecedora. Obrigado, Jesus, por estar conosco e que fiquemos juntos até o final. Graças a Deus. Beth, querida, é contigo. Eu vou ficar aqui embaixo. Obrigada. Obrigada. Mais uma vez, boa noite. Então, dando continuidade ao que a gente começou a falar na sexta-feira foi assim meio esparso. Então, hoje a gente vai fazer um apanhado, retomar, inclusive, algumas coisas que foram comentadas. A zona de conforto é uma teoria psicológica que surgiu a partir de um experimento que foi feito em 1908 por dois psicólogos, Robert Yerkes e John Dodson. E eles chegaram à conclusão de que um estado de conforto relativo gera um nível constante de desempenho. E que para melhorar esse desempenho é preciso experimentar, dizem eles, certo grau de ansiedade, um pouco de estresse. Então, a zona de conforto, segundo eles, é vamos dizer, um círculo central, onde há segurança, onde nos habituamos, onde estamos em rotina. Depois vem o círculo do medo, e em seguida a zona do aprendizado, onde desenvolvemos habilidades, adquirimos novas habilidades. E a última, mais externa, é a zona do crescimento, onde há metas, propósitos. Então, até o Fredson fez uma provocação na sexta-feira: sair ou expandir a zona de conforto? Para a gente entender melhor essa questão, vamos dizer que a minha zona de conforto é eu andar 3 quilômetros por hora. Então, é o que eu consigo. Eu me esforço para que esse desempenho melhore, então eu trabalho em cima disso, eu treino, eu persisto, tem tudo dentro de um bom senso, sem exagero, e aos pouquinhos a minha resistência melhora, eu consigo fazer 4 quilômetros por hora. Então, essa é a minha nova zona de conforto. Então, ela se expandiu de 3 para 4. Mas eu continuo me esforçando, eu continuo treinando, sendo disciplinada, e com o tempo ela vai para 5 quilômetros por hora. Consigo fazer 5 quilômetros numa hora. Então, essa é a nova zona de conforto. Então, a zona de conforto, na verdade, ela vai se expandindo. E
A zona de conforto, então, é esse local mental, é um local de comportamento, de atitudes, mas é assim, é um local aconchegante, apesar de estar nos falando que é um local mental, é aconchegante, é cômodo, é seguro, porque é familiar, é conhecido e, portanto, não apresenta riscos. Nós estamos no controle da situação, a gente não faz muitas escolhas, a gente está no automático, na rotina. Falando em rotina, lá no século IV antes de Cristo, na Grécia, o filósofo Aristóteles, ele já dizia que nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Nós somos a nossa rotina. Então, rotina, hábito, é uma questão necessária para a nossa sobrevivência, porque se a gente faz sempre tudo igual, a gente não decide qual é o próximo passo. A gente já fez, deu certo, é por aquele caminho que a gente segue. Então, com isso, nós minimizamos riscos. Nós sabemos que o passo B, C, D sempre deu certo, vai continuar dando certo, não há perigo de alguma coisa sair errada. E aí o estresse diminui. Com essa diminuição de estresse, sobra energia para que a gente possa prestar atenção em outras coisas da nossa vida. Um exemplo assim, bem corriqueiro. A gente faz sempre o mesmo caminho para ir trabalhar, a gente conhece onde estão os buracos, o semáforo, a gente sabe onde está o marcador de excesso de velocidade, a gente sabe onde estão os cruzamentos, e aí a gente pode até ir conversando com alguém do nosso lado, observando a paisagem, mas se é um caminho que a gente não conhece, a gente nunca passou por lá, não sabe, né, quantos buracos vão surgir lá na frente, onde está o próximo farol. A gente vai tenso, preocupado, a gente até fala para o nosso companheiro, olha, não, agora fica quieto que eu preciso prestar atenção no caminho. Então, essa é a situação do familiar, do conhecido, da zona de conforto. E a gente pode também fazer um paralelo com um grande psicólogo que viveu na Rússia no fim do século XIX, começo do século XX, muito estudado na área da educação, os professores, os pedagogos o conhecem, Lev Semyonovich Vygotsky. É ele que trouxe a teoria sociocultural, então ele defende que o nosso desenvolvimento é decorrente das interações sociais. Ele diz: a espécie humana só aprende a ser gente porque vive no meio de gente. Então, essa teoria diz que existe uma aprendizagem mediada. Duas pessoas, uma ensina a outra. Então, um adulto ensina uma criança mais velha ensina uma criança mais nova. Então, ele explicando melhor. Segundo Vygotsky, tem uma zona de desenvolvimento real. Aquilo que eu já sei, é o meu conhecimento que já está consolidado. Sabe, aquilo que a gente faz sozinho, com o pé nas costas, como se diz, né? É a nossa zona de conforto. 3 km por hora é a minha zona de conforto. Mas a gente se esforça, a gente quer aprender mais, a gente caminha em direção à zona de desenvolvimento potencial, onde estão as nossas potencialidades, os germes que estão lá esperando para serem trabalhados, desenvolvidos. Então, nessa zona de desenvolvimento potencial, por exemplo, eu preciso de alguém para me ajudar. Então, se eu estou começando a aprender a dirigir, eu preciso do instrutor do meu lado, no autoescola, para ele me dizer, né, como trocar a marcha, dar seta, e aí, aos pouquinhos, eu não preciso mais dele. Então, nessa situação em que eu ainda estou nessa zona de desenvolvimento potencial, as minhas funções, o meu aprendizado, ainda está num processo de maturação. Mas com o tempo a gente internaliza essa experiência, esse conhecimento, essas habilidades. E aí, novamente, eu não vou mais precisar do instrutor
do meu lado, porque eu já treinei bastante, eu tirei minha carta, agora eu posso me tornar instrutora de outras pessoas. Então, aquela zona que era de desenvolvimento potencial, que estava ainda em processo de afloramento, com o tempo, com o treino, ela acaba se transformando numa nova zona de desenvolvimento real. Quer dizer, é a zona de conforto que se expandiu. E de lá a gente parte novamente para uma novo crescimento. E assim vai, né? A gente vai se desenvolvendo, vai evoluindo em todos os aspectos. A gente falou que a zona de desenvolvimento de conforto, a zona de conforto, apresenta segurança, mas isso é uma ilusão, é uma armadilha. Lá em 1908, aqueles dois psicólogos disseram que nessa zona de conforto, nosso desenvolvimento é constante, mas é limitado. E se surge uma situação externa, uma mudança no ambiente externo? Por exemplo, eu fico décadas trabalhando numa empresa, sempre na mesma função. Antigamente era assim, né? Agora não é mais, mas antigamente era assim. Então, a gente ficava décadas na mesma função, fazendo sempre o mesmo serviço, e digamos que eu me acomodei. Não aprendi mais nada, aquilo, sabe, bastava para o meu ganha-pão. E um dia a empresa fecha, ou eu sou demitida, e eu não sei fazer mais nada, só aquilo. E não consigo uma nova colocação naquela função que pode ter se tornado obsoleta por conta da evolução da tecnologia. Eu trabalhei no Banco do Brasil, era caixa, há muitos anos atrás, num tempo que não tinha internet, e aí nós dizíamos assim, nós colegas do banco, que nós éramos carimbadores oficiais. Se um dia o banco nos demitisse, nós não saberíamos fazer mais nada. A gente não ia conseguir arranjar nenhum outro trabalho, porque era tudo tão rotineiro, tudo tão automático. Mas tem aquelas pessoas que, digamos, estão num trabalho estável, mas elas procuram expandir essa zona de conforto. Elas veem os desafios como novos aprendizados, oportunidades de aprendizado. A pessoa as chama para fazer alguma coisa diferente, elas não vão dizer, não sei, não sou capaz. Não, abraçam, é uma oportunidade de aprender algo novo, de se testar, de evoluir. Essas pessoas que têm esse perfil, elas conseguem superar as dificuldades de uma forma mais tranquila e dificuldades cada vez maiores, porque a gente não falou que a zona de conforto foi expandindo, essas pessoas que saem desse comportamento de comodismo, de conforto, elas vão expandindo a sua zona de conforto. Então, no caso de grandes mudanças ambientais, quanto mais a pessoa se fez confortável, quanto mais ela se acomodou, e advém uma mudança no emprego, na sociedade, na saúde. Aí o choque de realidade, cair na real também é maior. Então, quanto maior, mais confortável a pessoa se mantém, maior é o choque que ela sente, o choque de realidade diante de mudanças mais sérias. E aí ela se desestabiliza. A gente já falou em outros momentos da geração flocos de neve, que são jovens que tiveram uma infância, uma adolescência, uma juventude muito confortável, elas tiveram bastante apoio da família, não enfrentaram desafios, não aprenderam a ser resilientes, não se fortaleceram interiormente, tudo lhes vinha de mão beijada, e aí, diante das frustrações,
eventualmente numa idade adulta, sem resiliência, elas podem sucumbir. Aí eu gostaria de contar para vocês a história do peixinho vermelho. Não sei se vocês conhecem, é tão bonitinha. Quem conta é Emmanuel, na psicografia do Chico Xavier, no livro Libertação, da série Nosso Lar. Então, essa é uma lenda egípcia, que havia um laguinho no jardim, um pequeno lago, e nesse lago moravam peixinhos gordos, preguiçosos, mas um desses peixinhos, o peixinho vermelho, ele era menosprezado por todos, escorraçado de um lado para o outro, ele vivia na correria, buscando alimento, ele era magrinho. Então, assim, de tanto pesquisar aquele laguinho, um dia ele descobriu uma grade, porque tinha um riachinho, um fiozinho de água que alimentava esse laguinho, e depois um fiozinho de água que levava essa água do lago embora para ela se movimentar. Mas havia um ralo com grades muito estreitas nesse escoadouro da água. E aí o peixinho, curioso, sempre querendo aprender coisas novas, ele fez um esforço muito grande para passar por essas grades. Ele já era magro, mas elas eram muito juntas. Ele até perdeu algumas escamas. E aí ele foi nadando, e aquele riachinho foi se avolumando, foi se transformando num rio. Ele ficou maravilhado, porque ele via árvores, pessoas, animais, cidades. E ele acabou chegando até no oceano, e lá ele conheceu muitos outros animais e plantas muito interessantes. Ele ficou muito deslumbrado, ele era muito feliz lá no oceano. Mas, um dia, as pessoas, os peixinhos, os peixes lá do mar, lhe disseram que o lago de onde ele viera um dia poderia secar. E aí o peixinho ficou muito preocupado. Ele pensou nos seus colegas de outrora, resolveu voltar para avisá-los. E ele fez todo o trajeto de volta até o lago, novamente, o laguinho, passou com muito esforço pela grade, e aqueles peixes gordos, pachorrentes, para lá, para cá. Então, o peixinho os avisou que poderia haver um momento de seca e o lago, né, acabaria evaporando. As pessoas não acreditaram nele, nem lhe deram atenção, zombaram dele. Ele resolveu voltar para o mar. Um dia, tempos depois, a seca chegou e esses peixinhos morreram. Então, é essa história de mudança de ambiente, dos peixes gordos que estavam na zona de conforto e acabaram sucumbindo. Mas, além de mudanças externas, nós estamos constantemente evoluindo. A gente aprende, evoluímos pela dor ou pelo amor, de uma forma empurrada ou de uma forma consciente. E à medida em que vamos evoluindo, muitas crenças, muitas opiniões que nós agasalhávamos acabam se tornando obsoletas. Aí nós precisamos acolher o novo. A irmã Cidufo, pela psicografia do Vanderlei Soares de Oliveira, nos diz no livro Emoções que Curam. Com esclarecimento, quer dizer, esclarecendo-se em relação a conhecimento, autoconhecimento, sentindo-nos convocados a sair da acomodação, da zona de conforto, de forma que isso é ameaçador e deslumbrante ao mesmo tempo. Aí a gente também lembra da caverna de Platão, é um mito de Platão. Vocês sabiam que Platão não chamava Platão? Platão é apelido, porque Plato, em grego, é costas, né? Costas. E o Platão tinha umas costas muito largas. O nome dele era Aristócles.
A gente só conhece por Platão, discípulo de Sócrates, grego, viveu no século V antes de Cristo. Então, ele nos conta o mito da caverna, que é muito, muito conhecido, muito comentado. Então, segundo esse mito, havia prisioneiros acorrentados desde que nasceram no interior de uma caverna, mas constantemente de costas para a entrada da caverna, para a entrada da luz. Eles só conseguiam ver a parede à sua frente e as sombras que se projetavam nessa parede. Então, a luz que vinha lá de fora, a luz e sombra acabava se projetando na parede. Quando as pessoas passavam fora da caverna, formavam sombras. Mas eles, como nunca saíram da caverna e nunca olharam para trás, achavam que essas sombras eram a realidade. Até que, por fim, um homem consegue escapar das correntes e ele sai da caverna. De início, aquela luz forte do dia o ofusca, mas aos pouquinhos ele vai se adaptando e ele percebe que ele estava iludido. Aquelas sombras não são a realidade. Aí ele volta para falar para as pessoas que eles estão presos numa corrente da ilusão, mas as pessoas zombam dele. Então, é mais ou menos a mesma é, essência o ensinamento do peixinho vermelho. Então, tem aquelas pessoas que permanecem na zona de conforto, aquelas que saem e expandem essa zona de conforto. Então, essas pessoas que permanecem, os peixinhos gordos do lago, esses homens da caverna que não atenderam o convite da libertação das correntes da ilusão, são pessoas otimistas, pessoas que temem correr riscos, pessoas que temem o novo, pessoas que procrastinam. Vamos falar um pouquinho de procrastinar. O que a gente procrastina? A gente procrastina porque nós temos aqui no interior da nossa caixa craniana, bem lá no interior, o sistema límbico é uma parte do cérebro que está relacionado ao prazer imediato, à satisfação de vontades. Mas também aqui nós temos o córtex pré-frontal, que é a parte do juízo de valor, do raciocínio. E esse córtex pré-frontal, ele tenta controlar as vontades do sistema límbico. Então, eu quero comprar uma casa, o meu córtex pré-frontal faz todo um planejamento a longo prazo. Para eu comprar uma casa, eu vou precisar cortar muitos gastos. Eu vou precisar deixar de lá pequenos prazeres da minha vida, porque senão eu não vou conseguir pagar as prestações. É a história tão famosa do marshmallow, e esse experimento ficou muito conhecido na área da psicologia. No final da década de 60, início da década de 70, um psicólogo lá da Universidade de Stanford, Walter Mischel, ele fez um experimento que acabou conhecido como recompensa postergada. Então, ele pegou 600 crianças e fez um teste. Entrava uma de cada vez numa sala, uma sala vazia, né? A mesa, a cadeira e um marshmallow na frente da criança. E assim, sem nada nesse cômodo para que não houvesse distração. E aí o experimentador falava para a criança assim: olha, você pode comer o marshmallow agora, mas se você esperar até eu voltar, você ganha 2. Você não comer agora, comer só quando eu voltar, em vez de 1, você vai comer 2. E não dizia o tempo que ia ficar fora, mas eram 15 minutos. Algumas crianças comiam, né? Logo assim, na hora.
E outras, não, um terço dessas crianças esperaram esses 15 minutos para ganhar o segundo marshmallow. Quer dizer, adiaram a sua recompensa. O córtex pré-frontal venceu essa batalha com o sistema límbico. Aí eles continuaram, o Walter Mischel e seus colaboradores, eles continuaram acompanhando essas crianças por anos e anos e anos e perceberam que essas crianças que conseguiram ter esse autocontrole de postergar recompensas tiveram mais êxito na vida, tanto na escola, como depois do meio acadêmico, como depois também na vida profissional, nos relacionamentos, nas conquistas materiais. Então, procrastinar é isso, quando a gente tem a atração dessas gratificações instantâneas, eu estou morrendo de vontade de comprar isso, comprar aquilo, e vou lá e compro. Isso é uma gratificação instantânea. Mas quando surge essa gratificação instantânea, esse apelo do nosso íntimo, unido ao medo, à insegurança, à dificuldade difícil, aí surge a procrastinação. Então, por exemplo, eu tenho algum compromisso, eu tenho alguma obrigação agora para fazer, eu tenho que me preparar para essa palestra, para preparar essa fala aqui de hoje. Mas digamos que, não, estou com sono, vou dormir, vou assistir um filme. A gente vai adiando, vai procrastinando. É isso que acontece, isso que é procrastinar. A gente não encarar uma tarefa desafiadora por conta desses apelos do nosso sistema límbico e pelo medo da dificuldade da tarefa. E os estudiosos perceberam, olha só, o que a gente mais procrastina na vida? Exercícios físicos, ou não é? Alimentação saudável e exames preventivos de saúde. A gente vai adiando. Então, quando a gente vai procrastinando, vai acumulando aquele monte de coisa para fazer para depois, vai surgindo uma ansiedade, vai surgindo um estresse, isso tudo nos leva à perda de foco, a gente não consegue se concentrar, a gente não consegue desenvolver a nossa criatividade, a gente acaba caindo nas indecisões. Então, a procrastinação um dos está ligada à zona de conforto, né? Ao perfil das pessoas que estão acomodadas. Mas tem aqueles que saem da zona de conforto, aqueles que expandem essa zona de conforto. São os corajosos, aqueles que assumem riscos calculados, né? A gente tem que ter bom senso, não pode, assim, agir na impulsividade. Então, essas pessoas acolhem a novidade, tem a mente aberta. Aí a gente lembra aquela famosa frase de Albert Einstein, né, o grande físico do século XX, que elaborou a teoria da relatividade, que mudou a nossa concepção de universo. Ele disse: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original, porque ampliou a zona de conforto. Jamais voltará ao tamanho original, porque o espírito não retrograda. A doutrina espírita nos ensina. E todo conhecimento, todo aprendizado fica na memória do nosso espírito. O nosso cérebro físico não tem capacidade para a gente nem lembra o que eu comi semana passada, tudo que eu estudei na escola, mas o nosso espírito está armazenando tudo isso. À medida em que formos evoluindo, essas lembranças se tornarão cada vez mais presentes. A gente vê Emmanuel, que foi mentor de Chico Xavier,
ele já estava num nível de evolução tal que ele tinha a capacidade de recordar muitas encarnações anteriores, 2.000 ou mais, 2.000 anos atrás ou mais, porque está tudo lá, está tudo na sua memória espiritual. E aí a gente se pergunta, né? Então, como é que a gente sai da zona de conforto? Ou como a gente expande essa zona de conforto? Então, vários pontos a gente pode levar em consideração. Primeiro, entender que um pouco de estresse, um pouco de ansiedade, aquele nível ótimo de ansiedade, é saudável. Então, lógico, esse estresse, esse grau de estresse, esse grau de ansiedade é individual, cada um tem o seu. De repente, o meu nível de estresse, determinado grau de estresse, para mim, é muito, para o outro já, sabe, ele tira de letra. Mas o estresse, a ansiedade, é que nos motiva. Então, por exemplo, eu tenho uma prova, um exame na escola. Eu vou estudar, eu estou, sabe, um pouco ansiosa, né? Tenho um pouco de medo, né? De tirar uma nota baixa. Agora, se eu não tenho nenhum estresse, nenhuma ansiedade, eu não vou estudar. Agora, se eu tiver muito estresse, muita ansiedade, aí eu fico sufocado. Aí dá até branco na hora da prova. Então, essa é uma questão. Entender que a ansiedade, o estresse, é saudável dentro de um certo nível, diferente para cada um. E situações adversas podem surgir, então, a gente tem que investir no nosso crescimento intelectual, na nossa profissão, tem que investir na nossa resiliência, na nossa fortaleza interior, na nossa autoconfiança. Então, situações adversas, né, ninguém está livre. Outra coisa, lidar com medo. E a gente pode se perguntar, mas eu tenho medo do quê? Em que momentos o medo surge? Se a gente consegue identificar vários medos, a gente pode começar com o menor dos medos, trabalhar esse menor dos medos. Então, eu tenho medo de pegar o carro e ir dirigindo até um outro estado. Então, eu vou começar a dirigir no meu bairro, numas ruas próximas, vou vencendo aos pouquinhos esses medos. E se eu me sinto incapaz? Incapaz em que nós nos sentimos? E é importante que a gente faça essa autoanálise, que a gente saiba quais são nossos pontos fracos, nossos pontos fortes, e ressignifique nossas limitações, porque muitas vezes nós acreditamos que somos incapazes, mas é por medo de experimentações, medo de situações novas. Então, encarar esses riscos, né? Ressignificar limitações significa assumir experimentos novos, situações novas, mas assumir riscos, mas com o pé no chão, com muito bom senso. E quais são, em que aspectos da minha vida a zona de conforto se apresenta? É no trabalho? É no relacionamento? É na saúde? Ah, eu não estou cuidando da minha saúde, não estou fazendo exercícios físicos, estou cuidando do meu sono, estou trabalhando demais, estou sufocado de tanta coisa que assumi. Então, dividir a nossa vida em partes, na profissão, na família, no hobby, na saúde, e fazer uma autoanálise. Ah, aqui eu estou meio estagnada. Não, aqui eu estou conseguindo sair da zona de conforto com bastante pé no chão. Então, deixar de procrastinar é outro ponto também, como a gente falou, né? Então, como é que a gente deixa de procrastinar? Se a tarefa é muito difícil, a gente divide a tarefa, a gente faz passo a passo.
né? Um pouquinho de cada vez. Quando a gente dá o primeiro passo, a gente se sente seguro, confiante para avançar para o próximo passo ou até para situações semelhantes. Então, para evitar a procrastinação, então a gente pode fazer uma lista de prioridades, e lógico, né? Nunca ficar arranjando desculpas. Ah, sabe por que que eu não fiz? É isso e aquilo, né? Desculpa é jogar o poder nas mãos dos outros e perder o poder sobre si mesmo. Outra questão, mudar a rotina aos poucos, porque não adianta a gente querer obter resultados diferentes fazendo sempre do mesmo jeito. Cada mudança nos traz novos aprendizados. Então, essa é a nossa tarefa, ampliar a nossa consciência, ampliar a nossa zona de conforto, evoluir. No dia a dia, por exemplo. O que pode ser uma zona de conforto? Ah, excesso de sofá. Não digo hoje que nós estamos, muitos de nós, em casa, mas antes da pandemia, a gente preferia sair, explorar o mundo, visitar amigos, ou a gente ficava no sofá. A gente visitava sempre os mesmos lugares, comprava sempre no mesmo local, fazia sempre o mesmo caminho para o trabalho, a gente estava estacionado no nosso trabalho, porque essa estagnação, ela vai sendo construída lentamente, a gente nem percebe. E aí nos leva assim, uma apatia, sabe? Uma desmotivação, a gente não se anima a assumir projetos novos, um curso, fazer novas amizades. E a gente se fecha, sabe, para as novas ideias, porque nós temos as nossas crenças bem instaladas na nossa cabeça, elas estão lá estruturadas. Aí, quando surgem novos conhecimentos que vão ao encontro, né? De encontro, quer dizer, bate um choque, né? De encontro ao que eu já sei, eu fico em conflito, então eu preciso desestruturar aquilo que eu já sei. É tipo Lego, sabe aquele brinquedo do Lego? A gente monta assim um castelinho, monta uma casinha, monta uma cidadezinha, tá tudo estruturadinho. Aí surgem novas peças de Lego, a gente ganha mais uma caixa de Lego. Para a gente poder incorporar isso, a gente vai ter que desestruturar o que já está montado. É isso que acontece na nossa cabeça com as nossas crenças. Dá trabalho reestruturar nossas crenças, é preciso coragem. E, assim, não ficar arranjando desculpas para não se arriscar, porque aí a gente vai perder boas oportunidades na nossa vida. É tentar sair da rotina, né? Tudo que a gente já falou, é, fazer coisas novas, porque senão, se a gente é uma forma de a gente se manter estagnado. Se a gente fica arranjando desculpa, se a gente não se arrisca, se a gente se mantém na rotina, a gente acaba ficando até isolado e a vida fica sem sentido. Vem aquele vazio interior, e aí surge, sabe, aqueles momentos de incerteza. Ah, eu não sei, sabe? Ah, eu gostaria, mas está difícil. Ah, vamos ver, deixa para outro dia. E a gente vai adiando as decisões por conta do medo, vai procrastinando. Então, sabe, essas situações, a gente precisa ficar atento se nós não estamos estagnados em alguns pontos da nossa vida, né? Na zona de conforto. Aí tem um escritor americano chamado Max de Pree. Ele diz assim: não podemos nos tornar o que queremos ser permanecendo no que somos hoje. Não podemos nos tornar o que queremos ser, permanecendo no que somos hoje. Quem nós queremos ser? Onde estamos hoje? Onde, né, estou nesse ponto A, eu quero chegar nesse ponto B, o que eu preciso fazer
quem eu sou hoje, quem eu quero me transformar amanhã, depois, daqui um ano, daqui 10 anos. E para isso nós precisamos aprender a viver fora da zona de conforto. Lógico, sem se sufocar. Porque assim nós vamos nos tornar mais fortes, mais equilibrados. Caso haja mudanças externas, a gente vai conquistar resiliência. Nós vamos ser mais produtivos, mais criativos, e afinal, né, o conforto mata a criatividade. Nós vamos desenvolver a nossa autoconfiança. No começo, assumir coisas novas assusta, mas com o tempo elas vão se transformando em habilidades. E aí o mundo de possibilidades se abre à nossa frente, né? À nossa volta. Nós encontramos novas pessoas, nós vivenciamos novas experiências, nós nos sentimos mais vivos. Vale a pena se arriscar com muita inteligência, com muito equilíbrio, porque afinal Jesus nos disse: Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, essa é a nossa tarefa: evoluir, ampliar cada vez mais a nossa zona de conforto, ampliar cada vez mais a nossa consciência. Agradeço a atenção, fico aqui, Fredson, à disposição. Se houver alguma pergunta, algum comentário. Então, nós vamos encerrar. Agradeço muito a presença de todos. Eu não consigo ver nem o chat, porque eu estou no celular. E então vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus por esses momentos, por esse nosso encontro, pedir aos mentores do Recanto de Paz, aos nossos mentores em particular, que estejam conosco nos momentos difíceis, nos momentos fáceis, nos inspirando, que possamos ter sempre em mente que somos essências divinas, que estamos aqui para aprender, que temos muito mais a oferecer, a crescer do que muitas vezes supomos. Nesse sentido, Jesus, Mestre amado, se conosco, abençoa nossos dias, nossos familiares, que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada pela presença de todos. Boa noite.